já está no mural. É em Filipenses capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Vamos meditar na palavra do Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Santíssimo Deus, é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. É mais uma noite, é mais um final de dia. Nós temos a oportunidade de nos reunirmos na Tua presença e te somos gratos por isto. Te somos gratos pela liberdade, te somos gratos pela Tua unção. Te agradecemos, ó Pai, pela palavra gloriosa que chegou até nós. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que conhece e vasculha a mente e o coração, que venha sobre as nossas vidas, venha ministrar sobre nós, pois nós somos desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta. Ele estava preso, provavelmente preso em Roma. Ele escreve aos irmãos em Filipos, descrevendo o seu trabalho e entendimento do ministério, do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo, com o seu conhecimento e com o seu desprendimento, o servo de Deus estava agora passando por uma situação difícil. O apóstolo Paulo estava preso, porém, o conhecimento do apóstolo Paulo em relação à obra de Cristo era um conhecimento extraordinário. E isto nos mostra e nos passa o quão importante é nós sermos ministrados e conhecermos verdadeiramente o caminho certo, o caminho do Senhor. Porque quando nós estamos firmados na verdadeira palavra de Deus, quando nós estamos firmados no verdadeiro Evangelho, tudo mais que venha acontecer conosco ou com alguém que esteja ao nosso lado, ou de uma forma geral com a igreja como um todo, isso não será surpresa para nós, porque conhecendo a história da igreja, conhecendo que desde o início a igreja foi perseguida, conhecendo que os servos de Deus foram perseguidos, isso, amados irmãos, não deveria ser algo que deveria trazer grandes preocupações. Nós vivemos um período recentemente onde algumas pessoas estavam temerosas em relação às eleições, como se a igreja e os cristãos fossem perseguidos por qualquer governo que viesse a assumir, como se isso fosse um problema. Na realidade, amados irmãos, não é problema. O cristão, o genuíno, o homem e a mulher de Deus que está firmado na palavra de Deus, não deveria temer a perseguição. Muito pelo contrário, deveria até orar para que houvesse a perseguição. Eu sei que é um pouco contraditório, porque a nossa natureza, a natureza que temos, é uma natureza que pende para as coisas mais sossegadas.
A nossa natureza pede o sossego, pede que tudo esteja funcionando, que tudo esteja muito bem, que não tenhamos problemas com ninguém. Porém, o Evangelho, ele não foi constituído nessa mesma prerrogativa. Ou seja, o Evangelho, ele não veio e chegou ao mundo procurando paz. O próprio Cristo, quando esteve no mundo, e quando pronunciou, ele disse, ele não vim trazer paz. Ele mesmo disse. E se nós entendemos que o próprio Cristo disse que não veio trazer paz, por que nós imaginamos que o Evangelho deve estar tudo tranquilo para que as coisas funcionem? É contrário à natureza do próprio Evangelho. O Evangelho, ele contesta, o Evangelho, ele confronta, o Evangelho, ele desafia, o Evangelho, ele convoca, chama para a batalha, chama para a guerra. É totalmente o inverso do que muitos imaginam, que ser evangélico é ter uma vida fácil, ser evangélico é ter tudo aos seus pés, ser evangélico é tudo estar funcionando. Amados irmãos, isso é um equívoco. É um pensamento que não é um pensamento cristocêntrico, e muito menos a orientação do apóstolo Paulo. Paulo escreve para uma comunidade, ele estando preso, ele passando por problemas seríssimos, sabendo que em breve, talvez ele não fosse a última carta que ele estivesse escrevendo. Paulo tinha consciência de que os seus dias estavam chegando, e mesmo assim aquele homem escreve falando para a igreja, para eles estarem firmes, para eles estarem firmes na rocha que é Cristo, para eles não voltarem atrás. Qual seria um pensamento natural de alguém que está preso? Ficaria cabisbaixo, ficaria deprimido, ficaria entristecido, ficaria reclamando da sua vida, da sua situação. Principalmente um homem como o apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida ao Evangelho, ele deveria ali, no conceito humano, estar reclamando, falando: o que adiantou eu servir a Jesus? O que adiantou eu dedicar a minha vida? Que proveito eu tive com isto? Sou perseguido. No caso de Paulo, apanhou, foi apedrejado, foi arrastado, foi preso, foi chicoteado. E nós, quando nós olhamos para o Evangelho, nós, principalmente o povo brasileiro, nós só queremos vantagens. O povo brasileiro só pensa em vantagens. Muitos recebem o cristianismo e adotam uma vida cristã pensando em ganhar alguma coisa, em ter vantagens em outras situações. Veja como é contraditório o pensamento, grande parte do pensamento do evangélico brasileiro. Eu não digo para vocês que esse é um pensamento geral, porque não é. Isso tem a ver com a forma como nós brasileiros, nós olhamos para as coisas e olhamos para os problemas. Grande parte dos brasileiros, quando tem situação difícil, ficam deprimidos. Eu já contei aqui para vocês, eu li o livro, ouvi o audiolivro do Homem do Céu. Esse chinês que é vivo, ainda está nos dias atuais pregando o Evangelho. Desde o início que ele começou no Evangelho, começou a sofrer perseguições, sofreu na pele, foi preso várias vezes. Quando achou que as coisas estavam boas para o lado dele, as coisas complicaram. Mesmo assim, aquele homem que esteve preso, quase à morte, foi espancado, passou fome, passou frio, mas ele estava convicto do seu chamado. Os orientais, grande parte dos orientais, para o povo oriental, padecer por causa do Evangelho, ou por conta do Evangelho, é algo que ele já põe em conta. Eles já acham essa situação fazendo parte do perfil natural do cristão. Nós vivemos em um país, e graças a Deus por isso, um país em que nós temos liberdade de expressão. Nós vivemos em um país que nós temos milhares e milhares de denominações. Vivemos de uma certa forma em paz um com os outros. Não somos perseguidos, até mesmo entre grupos religiosos, não sofremos perseguições. E quando temos algum problema, às vezes as pessoas se desesperam.
E isto não é por causa do Evangelho. Nós não sofremos por conta do Evangelho. Nós sofremos os problemas naturais. Se temos dificuldade financeira, é óbvio que a dificuldade financeira vai mexer com o nosso emocional. Se alguém da nossa família está com problema de saúde, ou seja, nós vamos sentir, obviamente, quem é que não sente? Mas é muito diferente o fato de nós não termos essa preocupação em relação à vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual confortável. Nós temos o conforto do espaço que nós temos. Nós temos, como tenho dito aqui para vocês, nós temos melhorado ainda as nossas condições. E olhando para alguns lugares do mundo, para o Oriente Médio, para lugares na Ásia, como na Coreia do Norte, onde é proibido se falar, se pregar, onde na Coreia do Norte se deve adorar a imagem dos seus governantes, aqueles que já faleceram e agora do atual. Em alguns lugares, como no Oriente Médio, na Arábia Saudita, no Kuwait, e em alguns países onde a religião oficial é o Islã, onde não existe a oportunidade de alguém servir abertamente a Cristo. E muitos cristãos vivem nesses países e vivem de forma para não serem notados, e evangelho, e mesmo assim eles correm risco de morte, mas continuam firmes pregando esse evangelho. Nós, amados irmãos, que temos liberdade, deveríamos fazer muito mais do que nós realmente estamos fazendo. Nós, como igreja livre, deveríamos investir muito mais em missões, deveríamos investir muito mais, não apenas aqui em nós mesmos, mas a igreja cristã brasileira deveria ser uma igreja que investiria muito em missões. Porque nós temos liberdade e grande parte do mundo não tem liberdade. Olhando para um outro lado do mundo, para o lado da Europa Oriental, Europa Ocidental, são países ricos e são países onde o Evangelho também não está avançando. O Evangelho já foi berço em alguns países, mas hoje esses países se tornaram ricos e agora abandonaram o Evangelho. Não querem saber de evangelho, os homens apenas pensam no seu bem-estar e nas suas conquistas pessoais. E isto também é tão ruim quanto a perseguição. Talvez seja até pior do que a perseguição, porque na perseguição as pessoas verdadeiramente creem que existe um Deus. E nos lugares onde não há perseguição, nos lugares onde a vida de muitos são uma vida boa, comparado com a vida num país em desenvolvimento como o nosso, eles estão piores do que os países em perseguição, porque eles não acreditam em Deus, eles acreditam apenas neles mesmos, acreditam na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto. E o apóstolo Paulo escreve, irmãos, para uma comunidade que ele sabia que estava passando perseguição. Ele estava escrevendo para irmãos que não podiam se apresentar como cristãos, porque naquele período histórico, o governo, o Império Romano, ele proibia qualquer tipo de religião nova. O Império Romano, quando ele conquistava algumas regiões, ele impunha a sua religião e também permitia que as religiões antigas elas permanecessem. E quando o Evangelho começou a se destacar, o Evangelho foi visto como uma nova religião. E foi proibido pelo Império Romano que se evangelizasse, que se criasse essa religião. Então, quando Paulo escreve aos irmãos na cidade de Filipe, ele estava escrevendo para uma comunidade que não podia se expressar livremente. Ele estava escrevendo para uma comunidade que tinha que estar em secreto muitas vezes. E o apóstolo Paulo escreve para eles: não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Inquietos. O apóstolo Paulo sabia que eles deveriam estar preocupados, ansiosos. E aqui não é com questões financeiras, não é com questões de espaço, não é com questões de disputas
Não, era em relação à sua própria vida, pois aqueles homens e aquelas mulheres corriam risco de serem presos, de serem levados cativos. O apóstolo Paulo, ele estava preso porque ele evangelizou, e ali quando pregava, o apóstolo Paulo levou aquela jovem que tinha um espírito de adivinho, e tanto que ela incomodou que o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito, e o dono daquela escrava se revoltou, e por causa disso Paulo foi levado aos juízes, e eles constataram que Paulo estava trazendo confusão, estava trazendo uma nova religião, e por causa disso Paulo foi preso. Então veja, amados irmãos, que a perseguição iniciou desde sempre na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era perseguido por um grupo de judeus que juraram que não comeriam, não beberiam enquanto não matasse o apóstolo Paulo. E aonde quer que Paulo fosse, um grupo de judeus o perseguia. E aonde quer que Paulo chegava, em qualquer cidade em que ele chegava, não demorava muito, aquele grupo de perseguidores ia até onde Paulo estava. E com poucos dias eles levantavam uma agitação e Paulo tinha que sair da cidade. E isto pode parecer que era um problema. Essa é a visão equivocada do Evangelho. Quando os evangélicos são perseguidos, isso não quer dizer que o Evangelho vai diminuir ou vai fracassar. O Evangelho, ele avança exatamente quando a perseguição vem. O Evangelho, ele avança quando as dificuldades aumentam. A percepção de Deus e a busca de Deus, ela é muito maior quando há necessidade. Nós sabemos muito bem disso. Quando tudo está muito bem, as pessoas até esquecem que tem culto, até esquecem que tem oração, esquecem das coisas de Deus. Mas dificilmente alguém, quando está passando por um problema, seja ele de saúde, seja ele em qualquer área, se ele for um cristão, mesmo que esteja um pouquinho afastado, a partir do momento em que começa os problemas, essa pessoa se volta para Deus, se volta em oração, começa a sua busca, começa a sua caminhada, e numa dessas caminhadas, em uma dessas buscas, pode acontecer algo extraordinário na vida de um homem e de uma mulher, que se chama conversão. Não pense vocês, amados irmãos, que todo cristão é convertido, porque não é. Existem muitas pessoas que são simpáticas ao Evangelho, até frequentam a igreja desde a sua infância, muitos estão na igreja desde criança, mas isso não quer dizer que já tenha tido um encontro genuíno com o Senhor. O fato de estar na igreja há muito tempo não quer dizer que essa pessoa seja convertida. Um convertido é diferente de alguém que é convencido. Muitas pessoas são convencidas pelo Evangelho, são convencidas de que o Evangelho é bom, e algumas pessoas até se enveredam pelo Evangelho porque acham que é uma boa vida, que é uma boa conduta, que é um local bom para se estar. Os evangélicos são pessoas pacíficas, estar na igreja é um lugar bom, agradável, e talvez a pessoa viva durante muito tempo sem ter um encontro genuíno com o Senhor. E isso é extremamente ruim, é muito ruim. Viver apenas, amados irmãos, como no piloto automático, tocando a sua vida porque está habituado a ir para a igreja. Vai para a igreja porque está acostumado. Canta de vez em quando, ora de vez em quando, lê a Bíblia às vezes. Não tem uma vida consagrada ao Senhor. Enquanto Deus nos chamou para um relacionamento intenso com Ele, um relacionamento diário com Ele, uma busca intensa por Ele, porque essa é a condição que o Senhor chamou os seus. Ele não nos chamou, amados irmãos, para nós fazermos parte de um clube evangélico. Ele nos chamou para sermos seguidores de Cristo, para sermos aqueles que vestem verdadeiramente a camisa, aqueles que entendem o propósito do Senhor. E nós vivemos muitas vezes tocando a nossa vida apenas como dá. Eu faço aquilo que dá, eu vou quando dá, eu faço quando é possível, e não é assim.
O apóstolo Paulo estava falando para aqueles irmãos: vocês devem fazer além daquilo que estão habituados. Se está apertado agora, entrem na presença do Senhor, não se deixem levar. E Paulo escreve, ele diz no verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, regozijai-vos sempre no Senhor. O que é regozijar? É alegrar-se no Senhor. O que significa alegrar-se no Senhor? É porque as coisas estão boas para mim, é que eu me alegro no Senhor. Quando tudo funciona, é que eu me alegro no Senhor. Quando tudo vai bem, eu me alegro no Senhor. Isso sim, mas mesmo quando tudo não for bem, mesmo quando tudo estiver desmoronando, mesmo quando tudo estiver dando errado, regozije-se no Senhor. E por que isso, irmãos? Porque isso agrada ao nosso Senhor. Ele se agrada daqueles que amam a Ele, mesmo em quaisquer circunstâncias. Vejam, amados irmãos, nós, para aqueles que já são casados e já têm um bom tempo de relacionamento, a grande maioria das pessoas já passaram por altos e baixos no relacionamento, nas condições financeiras, às vezes problemas emocionais, mas quando existe um verdadeiro amor, nós suplantamos todas essas coisas. Quando eu ainda era namorado da Ana, ela teve uma enfermidade muito grave, e nós éramos noivos, e ela ficou muito doente, perdeu muito peso, ficou bem magrinha, e a minha tia ficou preocupada comigo, não preocupada com ela. Falou assim: meu filho, por que você ainda está namorando essa moça? Essa moça está doente, né? Deixa ela, você vai ficar doente também, né? Você não está vendo que ela está doente e tal? É incrível isso, né? Eu falei: mas por que eu vou abandonar ela? Ela vai sarar, nós vamos casar, porque se eu tivesse doente, eu creio que ela não faria isso comigo. Será que eu estou equivocado? Eu imagino que não. Então, passamos por esse problema antes mesmo de casar. Depois de casado, ela ficou doente também, teve uma enfermidade e precisou passar por uma cirurgia, mas nós estávamos juntos. Nosso primeiro filho tinha problema de saúde, meu filho tinha bronquite, vira e mexe estava no médico, ficou internado, nós estávamos juntos. Passamos por problemas, dificuldades financeiras, eu trabalhava em 4 empregos, e ela cuidando da casa, cuidando dos filhos. Depois, nos últimos tempos, cuidou da minha mãe, abriu mão do serviço, deixou de ganhar dinheiro para cuidar da minha mãe, cuidou da minha mãe, dava banho na minha mãe, cuidava da minha mãe, e isso tudo por amor. Isso para nós não tem preço, é algo extremamente valoroso. E quantos relacionamentos terminam na primeira crise? Quantos homens abandonam mulheres e filhos? Os homens são muito maus, né? É muito difícil a mulher abandonar filhos, abandonam também, mas os homens abandonar família, mulheres e filhos, isso é quase que comum acontecer. E no Nordeste é mais comum ainda. Muitos homens dizem que vão trabalhar no Sul e não voltam mais, e deixam a mulher e deixam os filhos. Quantos casos nós vimos disso? São homens que não têm um coração amoroso. Os homens são muito ruins, né? As mulheres são um pouquinho melhor, mas tem mulheres que abandonam filhos, abandonam casa por causa de relacionamento. Nós estávamos em São Paulo e uma irmã congregava conosco, abandonou os filhos. A mulher tinha 6 filhos, abandonou 6 filhos, abandonou o marido por causa de um relacionamento. Dá para acreditar uma coisa dessa? Onde está o amor? Nem o amor aos filhos, nem o amor ao marido, e muito menos o amor a Cristo. Então, amados irmãos, tem coisas que somente quando o Senhor nos prova é que nós vamos ver verdadeiramente se nós o amamos. E as provas, elas vêm exatamente para saber em que pé nós estamos.
E às vezes no relacionamento, às vezes numa igreja, quando a igreja passa por uma crise, nós vamos saber quem são aqueles que verdadeiramente estão no ministério. Às vezes com qualquer probleminha as pessoas abandonam a igreja, abandonam o ministério, não quer saber de nada. Mas outros não, mesmo nas crises se permanecem, e as portas ficam abertas, e as coisas vão se alterando e vão melhorando, e nós louvamos a Deus, porque o Senhor levanta pessoas de caráter, pessoas de compromisso, pessoas que são sérias com Cristo. Então, amados, em Cristo não há divisão. O Senhor Jesus, Ele exige o máximo de nós. Não pensem vocês que qualquer coisa serve. Esse qualquer coisa faz parte da nossa natureza, não da natureza de Jesus. A natureza de Cristo, a natureza do seu Pai, Deus, é uma natureza que não divide com ninguém. Eu sei que isso soa para nós de uma forma estranha, mas é assim que Deus é. Ele não admite que ninguém em nada seja mais importante do que Ele. E o próprio Jesus também disse isso aos discípulos. Qualquer que não deixar pai e mãe e filhos por mim, não é digno de mim. Então as pessoas foram provocadas, foram perseguidas, e muitos abandonaram o evangelho para não morrer. E Paulo estava escrevendo para uma comunidade, para que eles estivessem firmes, porque Paulo sabia que a perseguição viria, mas a perseguição, irmãos, não é para nos destruir. Os problemas não são para nos destruir, as dificuldades não são para nos sucumbir, mas são para que eu e você tenhamos vitória, eu e você conheçamos o nosso Senhor cada vez mais, e nos conheçamos também, irmãos, porque quando nós estamos juntos na batalha, você sabe com quem pode contar. Porque quando tudo está às mil maravilhas, nós temos amigos, mas quando as coisas ficam ruins, só os verdadeiros amigos permanecem. Aqueles amigos oportunistas, eles se distanciam, mas os amigos genuínos estão conosco, seja na saúde, seja na doença. E principalmente na doença, os verdadeiros amigos não nos abandonam. Os verdadeiros amigos estão conosco o tempo todo. E nós temos olhado para as coisas que o Senhor tem nos dado, e o apóstolo Paulo, ele invoca o povo a perseverar, a não desistir, a ter alegria no Senhor em todas e quaisquer circunstâncias. Então entenda, ser cristão não é que as coisas são às mil maravilhas. Se algo está atrapalhando, não ache que isso é para te destruir. Olhe para as dificuldades com outro olhar. É uma oportunidade de você crescer, uma grande oportunidade de você mudar a tua mentalidade, a tua vida cristã. Eu digo isso porque a história está repleta de pessoas que passaram pelo vale da sombra e da morte, e quando saíram do outro lado, se tornaram homens e mulheres poderosamente usados por Deus. Por quê? Porque venceram a morte, venceram o desafio, venceram a batalha, irmãos. A história está repleta de homens e mulheres que venceram as lutas, e agora estão preparados para lutas cada vez maiores. E assim nós vamos prosseguindo, e nós estamos aqui para estar com vocês, orando por vocês, acompanhando a cada um de vocês, como líder que o Senhor nos levantou para estarmos aqui liderando a cada um de vocês. Então nós temos esse conhecimento, temos essa experiência no Senhor, já passamos por várias situações e estamos aqui, estamos firmes, olhando para o alvo que é Cristo, abrindo o nosso coração para que o Senhor venha fazer de nós um vaso de bênção, para que nós sejamos usados para a glória de Deus. Então acompanhe, amados irmãos, essa palavra. Se regozije no Senhor, alegre-se no Senhor, mesmo que a situação seja apertada, alegre-se no Senhor. O que significa dizer isto? Lembre que o Senhor te trouxe salvação, e a tua alegria deve ser a salvação da tua alma. É isso que é regozijar-se no Senhor. Não é porque tudo está indo bem, mas é porque você lembra
que você foi chamado, você foi alcançado. Isso por si só já é motivo de sobra para estarmos felizes e contentes com o Senhor. Amém?